Olá a todos os alunos da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Desejo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, conforme o momento em que estiverem a assistir a este seminário sobre a avaliação clínica do sistema arterial e venoso. Infelizmente, este ano de 2020, devido à pandemia do Covid-19, estamos privados de partilhar um espaço, de interagirmos, de nos desafiarmos, que é algo fundamental na nossa natureza humana e social. Felizmente temos a alternativa dos meios audiovisuais e espero que esta apresentação vos possa ser útil. A todos desejo um excelente estudo e muito sucesso na vossa carreira profissional. Muito obrigado. Vamos iniciar o seminário com as manifestações clínicas da patologia arterial. Para a compreensão dos sintomas e sinais das doenças arteriais, é muito importante ter presente os fundamentos anatómicos e fisiológicos do sistema arterial. Conhecer os principais ramos da artéria aorta e as principais artérias dos membros, e também os aspectos fisiológicos fundamentais, como a circulação sistémica e a circulação pulmonar. Isto porque, no particular das doenças arteriais, as manifestações clínicas estão mais relacionadas com a artéria ou artérias envolvidas do que pela fisiopatologia original, seja ela degenerativa, inflamatória, congénita, traumática ou outra. Para além das artérias envolvidas, as manifestações arteriais dependem de dois processos fundamentais que aí podem ocorrer, que são, por um lado, a obstrução, por outro lado, a dilatação. Para a discussão das manifestações da obstrução arterial, vamos usar como modelo a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença e um processo patológico que genericamente se caracteriza por progressão com a idade de espessamento da parede arterial, acompanhado por formação de placas de ateroma envolvendo a camada média e íntima das artérias. Este processo manifesta-se com gravidade diferente em diferentes indivíduos, em relação com fatores de risco como o tabagismo, a diabetes mellitus, a hipertensão arterial ou alterações do metabolismo lipídico. Com a evolução da doença, as placas de ateroma coalescem, cobrindo a superfície luminal das artérias mais atingidas, reduzindo o seu calibre e causando uma constrição local denominada estenose. A placa de ateroma também pode desencadear a ativação local da coagulação sanguínea. Forma-se então um coágulo que oclui a artéria. A este processo chama-se trombose e o coágulo formado denomina-se de trombo. Como consequência destes processos obstrutivos, diminui o fluxo e a pressão sanguínea na artéria nos órgãos adjacentes, causando um desajuste de oxigenação entre a demanda do órgão e o fornecimento da artéria. A este desajuste de oxigenação e às consequências clínicas resultantes, denominamos de isquemia. Se a obstrução progride gradualmente, como na estenose, o órgão sofre um processo de adaptação gradual com manifestações prolongadas que chamamos de isquemia crónica. Se a obstrução ocorre rapidamente, como na trombose, não há um processo de adaptação e as manifestações ocorrem subitamente, sendo denominadas de isquemia aguda. Um outro processo, para além da trombose, pode causar isquemia aguda. Um trombo que se forma num setor do aparelho circulatório pode posteriormente se desprender, entrando em circulação. Passa então a ser chamado de êmbolo e o processo denominado de embolia. O êmbolo persiste em circulação até chegar a uma artéria menor, aí se alojando e causando obstrução, com consequente isquemia do órgão irrigado por essa artéria. A situação clínica paradigmática deste processo de embolia é quando uma fibrilação auricular causa a formação de trombos na aurícula esquerda. Estes trombos, quando se desprendem, entram em circulação causando a obstrução de artérias adjacentes. No exemplo do slide, na imagem da esquerda, causou uma embolia cerebral. E na imagem da direita está representada a oclusão da artéria ilíaca comum esquerda, desencadeando, portanto, uma isquemia aguda do membro inferior esquerdo. Neste seminário, vamos nos focar nas manifestações clínicas da isquemia dos membros inferiores que podem, com poucas adaptações, ser transpostas para os membros superiores.
Na história clínica de um paciente com isquemia crónica dos membros, a claudicação intermitente é a queixa mais típica. O paciente queixa-se de uma dor ou fadiga muscular que ocorre com a marcha e que alivia com o repouso. A dor ou fadiga muscular ocorre distalmente à obstrução arterial. Como a artéria femoral superficial é a artéria mais frequentemente afetada pela aterosclerose, a claudicação intermitente é habitualmente localizada na região gemelar. A distância que o paciente consegue caminhar até desencadear a dor relaciona-se com a gravidade da obstrução arterial e é tanto menor quanto maior e mais extensa é a obstrução. A estenose arterial reduz o fluxo e a pressão sanguínea para o segmento distal do membro, incluindo os grupos musculares distais. Com a marcha, a perfusão arterial não consegue fornecer o oxigênio necessário ao metabolismo aumentado do músculo em atividade, desencadeando-se um processo de stress oxidativo que se manifesta clinicamente por dor. A obstrução da aorta e das artérias ilíacas pode causar dor e fadiga nas nádegas, ancas e coxas, para além da dor gemelar. Habitualmente associa-se a disfunção erétil e ausência de pulsos nos membros inferiores, como iremos ver adiante. A esta tríade convencionou-se chamar de Síndrome de Lerich, por ter sido descrita por René Lerich em 1940, e corresponde a uma obstrução arterial no setor aortoilíaco. Quando a extensão da obstrução arterial dos membros inferiores progride, com diminuição do fluxo e da pressão arterial distal até níveis que são incapazes de responder às necessidades metabólicas do membro em repouso, incluindo os músculos, a pele e os nervos periféricos, o paciente desenvolve dor em repouso na extremidade distal do membro. É uma dor contínua e muito intensa, em que o paciente opta por dormir com o pé pendente como posição antálgica, tentando aproveitar o efeito da gravidade para incrementar a pressão arterial distal. Do exame físico, a inspeção é fundamental. O paciente com isquemia crónica apresenta atrofia muscular e da pele, que se apresenta fina e descamativa, com escassez de pelos e distrofia das unhas. A diminuição do fluxo e da pressão arterial causa palidez distal, ou mesmo cianose por extrema dessaturação do sangue venoso, com aumento do tempo de preenchimento capilar. Por vezes, o pé pode estar ruborizado quando em pendência, dando uma falsa impressão de adequada perfusão do membro. Este fenómeno resulta dos mecanismos locais de autorregulação vascular, que perante a isquemia desencadeiam uma vasodilatação extrema dos vasos, causando rubor. No entanto, esse rubor passa rapidamente a extrema palidez quando se eleva ao membro. Esta manobra constitui o teste de Burger e é um sinal de gravidade da isquemia. Devido à isquemia, o membro fica vulnerável a pequenos traumatismos que desencadeiam úlceras isquémicas dolorosas, que também podem ser identificadas na inspeção. As úlceras isquémicas têm características específicas que as distinguem de outras úlceras, particularmente das úlceras de causa venosa. São predominantemente localizadas nos pontos mais distais do membro e em áreas de pressão, e têm um aspecto inerte com bordos atróficos e fundos sem granulação, portanto sem demonstrar capacidade regenerativa. A isquemia com hipóxia persistente causa morte celular e extensas áreas de tecido podem evoluir para necrose que se manifesta com presença de dedos ou segmentos do pé mumificados, secos e de coloração negra, a gangrena seca. Secundariamente, estas áreas podem infectar e supurar, a chamada gangrena úmida. Neste slide são apresentados dois casos extremos de gangrena envolvendo o antepé. A palpação dos pulsos é imprescindível no exame físico do paciente em avaliação vascular. A sensação do pulso obtém-se pela compressão de uma artéria contra uma proeminência, habitualmente óssea, avaliando-se as suas características de amplitude e simetria em relação ao membro contralateral, mas também o seu ritmo e regularidade. Na avaliação vascular, a amplitude é a característica mais importante. A sua graduação mais simples é em pulso palpável ou presente e pulso não palpável ou ausente. A presença de uma obstrução significativa num segmento arterial manifesta-se por ausência de pulso nas artérias distais a essa obstrução. A técnica da palpação dos principais pulsos deve ser regularmente praticada em todos os pacientes para a obtenção de sensibilidade na sua valoração. Para o pulso femoral, o paciente deve estar em decúbito dorsal.
Colocam-se 3 dedos sobre a região inguinal, abaixo do ligamento inguinal e a meia distância entre a sínfise púbica e a espinha ilíaca antero-superior. Para o pulso poplíteo, o joelho é colocado ligeiramente fletido, apoiando o pé sobre a marquesa, palpando-se com ambas as mãos a superfície posterior do joelho com 3 dedos e abraçando o joelho com as palmas. Para o pulso tibial posterior, o pé é ligeiramente dorsifletido e palpa-se com 3 dedos atrás e abaixo do maléolo medial. Finalmente, para o pulso dorsal do pé, palpa-se com 3 dedos no dorso do pé sobre uma linha imaginária que se desenha desde o espaço entre o primeiro e o segundo dedos, lateralmente ao tendão do músculo longo extensor do hálux. Para simplificar o registro da amplitude dos pulsos, é habitual usar um esquema, registando-se nos locais assinalados um sinal de adicionar, pulso palpável ou presente, ou um sinal de subtrair, pulso não palpável ou ausente. No esquema do slide, temos o exemplo de uma provável obstrução ao nível da artéria femoral superficial. Neste esquema, verificamos que nenhum pulso dos membros inferiores foi palpável, sendo correspondente a uma provável obstrução na aorta ou nas artérias ilíacas de ambos os membros. Também pela palpação é possível avaliar diferenças de temperatura, nomeadamente o arrefecimento do membro, que é típico nas situações de isquemia aguda. No exame físico, também a auscultação pode ser muito informativa, principalmente pela identificação de sopros nas áreas assinaladas no slide, fazendo suspeitar de estenoses significativas nas artérias aí localizadas. No sentido de categorizar os pacientes com isquemia crónica de membro, em vários estadios de gravidade foram desenvolvidas classificações. A classificação de Leriche-Fontaine data de 1954 e ainda hoje é utilizada. No entanto, a classificação atualmente recomendada e internacionalmente aceite é a classificação de Rutherford, que categoriza os pacientes com isquemia crónica em 7 estadios. Outros conceitos importantes são o de isquemia funcional e isquemia crítica. Na isquemia funcional, a obstrução arterial, quer seja estenose ou oclusão, reduz o fluxo e a pressão sanguínea para o segmento distal da artéria, mas o órgão-alvo só manifesta essa isquemia quando é chamado a incrementar a sua atividade. Nos membros, é com a marcha ou o esforço que a perfusão arterial não consegue fornecer o oxigênio necessário ao metabolismo aumentado do músculo em atividade, desencadeando-se um processo de stress oxidativo que se manifesta por dor. No entanto, com a progressão da extensão do processo obstrutivo arterial e com o acumular de complicações como a trombose e a oclusão arterial, o fluxo e a pressão arterial distal diminuem até níveis que são incapazes de responder às necessidades metabólicas do membro em repouso, incluindo os músculos, a pele e os nervos periféricos. O paciente desenvolve então a dor em repouso na extremidade distal e eventualmente a ulceração e a gangrena. A todo este processo resultante do desequilíbrio entre a demanda e o fornecimento de oxigênio necessário para o metabolismo basal de um tecido ou órgão, tornando-se iminente o desenvolvimento de necrose, chama-se isquemia crítica. Nos membros, o conceito de isquemia crítica pressupõe que, se não houver tratamento, haverá progressão com necessidade da amputação do membro. Embora tenhamos utilizado a aterosclerose para exemplificar as manifestações clínicas da obstrução arterial, não queria que ficassem com a ideia de que é o único processo que causa obstrução das artérias. Neste slide encontra uma lista de outras doenças. Para além das manifestações sistémicas, as diferenças resultam da diferente predileção de cada doença por determinados setores da circulação arterial. Como exemplo, a aterosclerose tem localização segmentar mais frequente na bifurcação aórtica e artérias ilíacas, ou então no eixo arterial femoral-poplíteo. A doença de Buerger afeta nos membros superiores as artérias do antebraço e mão, e nos membros inferiores as artérias distais ao joelho.
E a doença Takayasu atinge mais frequentemente a aorta e os seus principais ramos, principalmente os troncos arteriais, para os membros superiores e para a cabeça. Um slide apenas para as manifestações da isquemia aguda. Como já discutimos, o que caracteriza a isquemia aguda é o seu início súbito, causando manifestações em minutos a horas. E também a ausência de tempo para que o órgão ou tecido se adapte à isquemia. Assim, ocorre a inação do órgão ou tecido. Nos membros, surge paralisia com perda de sensibilidade ou mesmo ausência de sensibilidade. E ainda dor intensa nas áreas de penumbra entre o tecido viável e o tecido em risco. Esta inação acompanha-se das manifestações de interrupção da perfusão arterial, a ausência de pulsos, o arrefecimento e a palidez. Como curiosidade, para mais facilmente fixar as manifestações deste quadro clínico tão avassalador, é habitualmente utilizada a mnemónica dos 6P. Apenas algumas notas sobre isquemia noutros territórios, que são áreas de colaboração entre o especialista vascular e outras especialidades como a neurologia, a nefrologia, a cirurgia digestiva, ou mesmo do âmbito exclusivo de outras especialidades, como a doença cardíaca isquémica, que é do âmbito da cardiologia e da cirurgia cardíaca. Muitas vezes relacionado com a obstrução no eixo arterial carotídeo, temos o ABC como um processo isquémico agudo, e a encefalopatia aterosclerótica, caracterizada pela degradação das faculdades mentais, como um processo isquémico crónico. Na avaliação pelo exame físico da doença cerebrovascular, é necessário adquirir a técnica de palpação do pulso carotídeo, assim como a técnica de auscultação carotídea na procura de eventuais sopros. A presença de estenose nas artérias renais é causa de uma forma de hipertensão arterial denominada hipertensão arterial renovascular, assim como da progressiva degradação da função renal. Nos casos de obstrução significativa da artéria mesentérica superior, temos um quadro clínico que poderemos considerar de isquemia funcional, a angina intestinal. Ocorre dor abdominal intensa quando se inicia a digestão e absorção intestinal, cerca de 30 minutos após uma refeição. Quando há uma oclusão súbita da artéria mesentérica, temos um quadro clínico avassalador de isquemia aguda mesentérica com risco de vida. Na patologia cardíaca, poderemos considerar a angina de peito, a dor pré-cordial desencadeada pelo esforço, como uma situação de isquemia funcional do miocárdio, relacionada com a obstrução das artérias coronárias. O infarto agudo do miocárdio será uma situação de isquemia aguda do miocárdio, por oclusão súbita nas artérias coronárias. Algumas doenças ou processos patológicos causam dilatação das artérias. O aneurisma é definido como uma dilatação localizada permanente de uma artéria, tendo pelo menos um aumento de diâmetro de 50% em relação ao diâmetro esperado para essa artéria. As manifestações clínicas dos aneurismas dependem do tamanho, da localização e das doenças a que podem estar associados. Habitualmente, surgem como uma tumefação identificada durante o exame físico do paciente, ou então como um achado num exame de imagiologia. Como para qualquer tumefação, o exame físico deverá permitir descrever a localização, a forma e dimensões, os limites e a relação com os planos anatómicos, isto todas as demais características habitualmente avaliadas numa tumefação. No entanto, há duas características que são específicas e que, quando associadas, identificam uma tumefação como correspondendo a um aneurisma. São a pulsatilidade, embora em casos raros a pulsatilidade possa ser causada por uma artéria subjacente à tumefação em avaliação, associada à expansibilidade, a propriedade da tumefação pulsar em várias direções e não apenas numa única direção. A maioria dos aneurismas são considerados de causa degenerativa, isto é, causados por processos de envelhecimento. Mas sabemos que têm uma forte associação familiar, pelo que haverá contribuição de fatores hereditários. Também há outras causas, como as apresentadas na lista.
Passamos agora aos exames auxiliares utilizados no estudo das artérias. O conceito de ultrassonografia Doppler é fundamental para o estudo vascular. Uma sonda produz ultrassons que são refletidos pelos glóbulos rubros em movimento e devolvidos à sonda. De acordo com o efeito Doppler, a frequência dos ultrassons altera-se em proporção da velocidade do sangue. Assim, conhecendo o valor dessa alteração de frequência e o ângulo que a sonda faz com a direção do fluxo, podemos calcular a velocidade desse fluxo. Os dispositivos mais simples, utilizados atualmente como aparelhos de bolso na avaliação inicial de um paciente vascular, traduzem a tal alteração de frequência numa variação sonora. Permitem apreciar a presença ou ausência de fluxo, e mesmo o tipo de fluxo, quando aplicados sobre o trajeto de uma artéria. Este Doppler contínuo de bolso, juntamente com um banal esfigmomanómetro e gel acústico, permite-nos medir a pressão sistólica no tornozelo e determinar o índice tornozelo-braço, que é a medição da pressão arterial sistólica ao nível do tornozelo e a sua comparação com a pressão arterial sistólica ao nível do braço, através de um quociente, permitindo confirmar e graduar a isquemia do membro. É um meio auxiliar que pode ser facilmente efetuado no consultório. Considera-se normal um índice tornozelo-braço acima de 0,9, sendo habitualmente de 1,2 num indivíduo jovem. Num indivíduo jovem, a pressão sistólica no tornozelo é maior do que no braço. Considera-se que um paciente tem isquemia funcional quando o índice tornozelo-braço é menor que 0,9 e que tem isquemia quando o índice tornozelo-braço é menor que 0,4. Os dispositivos iniciais também traduziam a alteração de frequência de ultrassons num gráfico, permitindo apreciar um espectro correspondente às velocidades do fluxo sanguíneo. Assim, genericamente, um fluxo arterial normal seria trifásico. Durante um ciclo cardíaco há uma fase inicial de aceleração antrógrada rápida, uma segunda fase de rápida desaceleração e inversão do fluxo e uma terceira fase de aceleração antrógrada menos pronunciada. Numa artéria, ajusante e uma obstrução, o fluxo é monofásico. Há uma aceleração antrógrada única, mas lenta. Atualmente, esta tecnologia foi integrada nos aparelhos de ecografia, combinando várias técnicas distintas. Ecografia modo B é a normal ecografia bidimensional, permitindo avaliar a localização e morfologia dos vasos, a espessura e características da sua parede e a presença de material endoluminal. O Doppler com codificação a cores é uma área que é sobreposta à imagem ecográfica, permitindo identificar através de um espectro de cores a presença de fluxo, o seu sentido e velocidade. E o Doppler pulsado, que permite isolar uma pequena área do fluxo, apresentando um gráfico de velocidades em função do tempo. O ecodoppler arterial é o exame que aproveita todas estas tecnologias para fazer o estudo anatómico e funcional das artérias. Permite localizar as lesões arteriais obstrutivas e avaliar o seu significado hemodinâmico, para além de identificar outras lesões, como aneurismas ou fístulas arteriovenosas. A arteriografia é uma técnica invasiva de angiorradiologia, consistindo na cateterização por punção percutânea de uma artéria, habitualmente a artéria femoral comum na região inguinal, procedendo-se à manipulação de catéteres posicionados dentro do lúmen, colocando a extremidade do catéter na origem das artérias a serem estudadas. Procede-se então à injeção pelo catéter de um líquido radiopaco, chamado de contraste, e em simultâneo face à aquisição de imagens. É assim possível visualizar nas imagens adquiridas o lúmen arterial preenchido pelo contraste, avaliando-se as irregularidades do lúmen, as estenoses e as oclusões. Pela natureza invasiva do exame e pela necessidade de administrar um contraste, que tem potencial alergénio e nefrotóxico, este exame está normalmente reservado para planeamento cirúrgico, em centros cirúrgicos vasculares. Este slide põe em comparação, no mesmo setor arterial, uma arteriografia normal e uma outra de um paciente com aterosclerose avançada. Sendo de apreciar na imagem da direita a irregularidade luminal e os segmentos sem contraste, portanto, ocluídos.
A angiografia por tomografia computurizada ou por ressonância magnética, também denominadas de angio-TC e angio-RM, são técnicas de tomografia computurizada ou ressonância magnética especificamente orientadas para estudo vascular, produzindo imagens que se aproximam das imagens da arteriografia. Nestas técnicas, não há necessidade de realizar a punção arterial ou de fazer a manipulação de catéteres, mas ainda implicam habitualmente a necessidade de injetar, por punção venosa periférica, um meio de contraste. Terminado a parte do nosso seminário sobre a avaliação clínica das doenças arteriais, passamos agora às manifestações clínicas da patologia venosa. Como também já foi afirmado para a patologia arterial, para a compreensão dos sinais e sintomas da patologia venosa é fundamental um conhecimento consistente da anatomia e fisiologia do sistema venoso. A anatomia venosa é uma das áreas em que havia maior variabilidade entre países na terminologia e conceitos. Desde há alguns anos tem sido feito um esforço de uniformização. O conceito básico é a divisão do sistema venoso dos membros entre profundo, constituído pelas veias localizadas profundamente à faixa profunda, também denominada faixa muscular, e sistema venoso superficial, constituído pelas veias localizadas entre a pele e a faixa profunda. No sistema venoso superficial há duas veias principais responsáveis pela maior parte da drenagem desse compartimento, que são a veia grande safena, na superfície anteromedial da perna e coxa, e a veia pequena safena, na superfície posterior da perna. O termo veias perfurantes está reservado para as veias que perfuram a faixa profunda, estabelecendo ligação entre os sistemas venoso superficial e venoso profundo. Notar que o termo veias comunicantes deve ser reservado para as veias que estabelecem comunicação entre veias maiores dentro do mesmo compartimento. O processo patológico venoso mais frequente é a doença venosa crónica primária, vulgarmente conhecido por varizes. Afeta as veias do sistema venoso superficial, que se tornam dilatadas e alongadas, constituindo as tumefações visíveis nas pernas, precisamente chamadas de varizes. A sua etiopatogenia é muito controversa, mas atualmente aceita-se que haverá uma alteração primária da parede das veias, eventualmente congénita ou hereditária, que causa a progressiva dilatação das veias e a falência das válvulas venosas. Desenvolvem-se fluxos ou refluxos anómalos com ortostatismo, aumentando a pressão venosa nas áreas de dependência, particularmente no tornozelo. Portanto, é mandatório que o exame físico para investigação da doença venosa seja feita com um paciente em ortostatismo. Na inspeção e na palpação dos membros inferiores, o que vamos procurar são as varizes, isto é, as tumefações resultantes da dilatação das veias. Quando as veias dilatadas correspondem às veias grande safena ou pequena safena, ou às suas principais veias tributárias, denominamos de varizes tronculares. Quando observamos pequenas veias subdérmicas, até 4 mm de diâmetro, denominamos de varizes reticulares. E quando vemos pequenas vénulas intradérmicas dilatadas, falamos de telangiectasias. As varizes reticulares estão muito frequentemente associadas a telangiectasias. Consequência das alterações, com a lentificação do fluxo e com a dilatação das veias, pode ocorrer a ativação da coagulação no interior das varizes, causando uma tumefação dura e dolorosa associada a sinais inflamatórios na pele circundante, denominada de varicotrombose ou tromboflebite. Por vários fatores que não cabe agora discutir dentro do âmbito deste seminário, também pode ocorrer a ativação da coagulação com formação de um trombo em segmentos venosos, habitualmente longos, do sistema venoso profundo. A este processo patológico generalizou-se chamar de trombose venosa profunda, ou o acrónimo TVP, querendo significar formação de um trombo ou coágulo, trombose, em veias, portanto venosa, do sistema venoso profundo, portanto profunda. A presença de um trombo num segmento venoso causa aumento da resistência à drenagem venosa da área envolvida e determina as manifestações típicas
da trombose venosa profunda. Há um aumento global do volume associado ao aumento da tensão muscular no membro, presença predominantemente de mioedema e menos de edema do tecido celular subcutâneo, e há cianose distal. Há também uma dor indolente no membro com sensibilidade à palpação sobre os trajetos venosos profundos e à palpação muscular. Aqui destaca-se o chamado sinal de Homans, que é uma dor gemelar causada pela dorsiflexão passiva do pé e que é consequente ao envolvimento das veias gemelares e ciliares. Também ocorre turgescência da circulação venosa superficial, como compensação da obstrução das veias profundas. Após uma trombose venosa, desencadeia-se um processo de gradual recanalização por liso do trombo, mas que habitualmente deixa como sequelas algum grau de obstrução parcial e dano das válvulas do sistema venoso profundo. As válvulas danificadas permitem que haja refluxo venoso. O refluxo persistente e a obstrução em veias axiais profundas causam uma hipertensão venosa, que é tanto maior quanto mais está o segmento, principalmente na perna e no tornozelo. Ao complexo de sinais e sintomas consequentes a este processo de recanalização após trombose venosa, denominamos de síndrome pós-trombótico, e é uma forma de insuficiência venosa crónica, como veremos nos próximos slides. A consequência fisiopatológica final, quer da doença venosa primária ou varizes, quer do síndrome pós-trombótico, é a hipertensão venosa. A hipertensão venosa persistente e prolongada causa um conjunto de manifestações no membro, com o tempo progressivamente mais severas, que coletivamente denominamos de insuficiência venosa crónica. A manifestação inicial é o edema venoso, caracterizado por associar-se a dermatosclerose e hiperpigmentação, por ser assimétrico e localizado no tornozelo e por resolver completamente com a elevação do membro. Estas características distinguem-no das outras formas de edema, conforme a tabela apresentada. A insuficiência venosa crónica também se manifesta pelas alterações tróficas, localizadas principalmente na metade inferior da perna, como a hiperpigmentação, a lipodermatosclerose, que é a fibrose com atrofia do tecido celular subcutâneo, causado por um processo inflamatório persistente associado à hipertensão venosa, e a atrofia branca, que corresponde a uma infiltração leucocitária da pele, habitualmente na superfície medial da perna. E, finalmente, a úlcera venosa. Habitualmente localizada no terço inferior da perna, mais frequentemente sobre o maléolo medial, tem tamanho e forma irregular com bordos redondos, apresentando uma base de tecido de granulação sangrante quando manipulado. Insere-se numa área mais extensa de inflamação cutânea, normalmente dominada de dermatite venosa. Associa-se a dor moderada à grave, que melhora com a elevação dos membros, sendo frequentemente incapacitante. Como curiosidade histórica, da época prévia aos exames auxiliares de diagnóstico de que atualmente dispomos, apresento-vos duas provas que eram utilizadas no exame físico dos pacientes com doença venosa crónica. A prova de Trendelenburg destinava-se a distinguir as varizes que tinham origem em refluxo da veia grande safena das que tinham origem em refluxo da veia pequena safena. A prova de Perthes destinava-se a distinguir se as varizes e a insuficiência venosa crónica eram a manifestação apenas de uma doença venosa primária ou se havia também um síndrome pós-trombótico. Passamos agora aos exames auxiliares utilizados no estudo da doença venosa. A presença das manifestações típicas da doença venosa permite suspeitar da causa. No entanto, normalmente é necessário recorrer a meios auxiliares diagnósticos para confirmar o diagnóstico e estabelecer a distinção entre a doença venosa primária, ou varizes, e o síndrome pós-trombótico, e ainda outras causas de edema dos membros. O Doppler contínuo de bolso, habitualmente com uma sonda de 8 MHz, quando colocado sobre o trajeto das principais veias, permitia avaliar a presença de refluxo, no entanto, não dando qualquer informação morfológica. Atualmente caiu em desuso devido ao uso generalizado do ecodoppler venoso. O ecodoppler venoso
Da mesma forma que no estudo da doença arterial, combina a imagem convencional em modo B da ecografia com a avaliação do fluxo dentro das veias por método de Doppler pulsado e, adicionalmente, também utiliza a técnica de codificação a cores. Há vários aparelhos compactos para uso em ambiente de consultório. O ecodoppler veio revolucionar o estudo da doença venosa, permitindo o estudo morfológico e funcional das veias, quer do sistema venoso superficial, quer do sistema venoso profundo. Permite identificar padrões e variantes anatómicas, o sentido do fluxo venoso e, portanto, identificar os segmentos com refluxo, determinar padrões de refluxo e ainda identificar situações de trombose venosa. É atualmente o exame padrão, o gold standard, no estudo venoso. A flebografia, utilizando uma metodologia semelhante à arteriografia, mas aplicada às veias, era utilizada com frequência na era pré-ecodoppler para investigação anatómica. Foi posteriormente relegada apenas para os casos selecionados, como insuficiência venosa pélvica ou do setor iliocava, e para estudo de malformações vasculares. Recentemente, houve um ressurgimento da flebografia por permitir de imediato intervir sobre algumas doenças venosas por métodos endovenosos com catéteres. Mas isso fica para outros seminários. Em 1994, um grupo de especialistas desenvolveu um sistema de classificação da doença venosa com o objetivo de uniformizar conceitos e nomenclatura, que eram muito dispares de país para país. Esse sistema não tem como objetivo estadiar em termos de evolução a doença venosa, mas sim categorizar a doença em várias classes que sejam equivalentes, permitindo a comparação entre grupos de pacientes. Algo que é muito importante no desenho de estudos clínicos. Previamente, era muito difícil comparar estudos sobre doença venosa, porque se tornava difícil perceber se a gravidade e o tipo de doentes era semelhante. Tal era a disparidade de conceitos. CEAP é o acrónimo de Clinical, Etiological, Anatomical e Pathophysiological. Tem em consideração não só os aspectos clínicos da doença venosa, mas também os etiológicos, anatómicos e fisiopatológicos. Em anexo a este seminário, enviarei o artigo do American Venous Forum com a revisão última de 2004 da classificação CEAP, para quem estiver interessado em aprofundar este tema. Na impossibilidade de haver perguntas e respostas, como acontece no seminário ao vivo, em anexo envio bibliografia para que possam complementar o vosso estudo se surgirem dúvidas ou houver interesse em aprofundar os temas. Também estarei disponível para qualquer esclarecimento através dos endereços que coloquei no primeiro slide. Mais uma vez, desejo muito sucesso na vossa carreira profissional e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.